E aí, gurizada, tudo bem? Hoje eu resolvi mudar um pouco o ambiente da nossa aula. Vocês podem ver que eu estou fazendo em outro lugar, gravando essa aula em outro lugar, já pensando em modificar um pouco, pelo menos, o ambiente da nossa aula, para não ficar aquela coisa repetitiva na parede branca. Eu resolvi fazer a aula em outro cômodo da casa, que tem esse papel de parede, para mudar um pouco pelo menos o ambiente, porque a minha cara eu ainda não consigo mudar, vocês vão ter que me aguentar até o final do componente. Então, por isso que eu mudei um pouco o cenário. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sistema imunológico. Por que a gente está fazendo esse compilado de informações nessas primeiras aulas, nesses primeiros encontros? Porque a gente precisa fortalecer o conhecimento relacionado a sistemas e a anatomia e fisiologia, ou seja, como que esses sistemas eles funcionam. Porque a partir da semana que vem a gente vai começar a falar mais de patologia e como que essas patologias elas interferem nesses sistemas. Então, a construção dessas informações e desse conhecimento, eles se fazem aos poucos. Então, eu preciso entender sistema fisiológico, preciso entender o sistema anatômico desses assuntos para eu conseguir entender um paciente clínico ao final do componente. Lembrando que um paciente clínico, ele é muito complexo. Quando eu falo de paciente clínico, sempre tem alguma outra patologia associada. Então, o paciente clínico, ele vai chegar para mim com uma dor, tá? E essa dor, ela sempre vem relacionada a outras patologias. Então, é bom a gente entender clínica para conseguir ofertar um atendimento de qualidade para essa pessoa, tá? Eu vou compartilhar um arquivo, porque como que eu vou organizar a nossa aula hoje, tá? Eu vou utilizar um Word como se fosse um quadro, como se a gente estivesse em sala de aula. E aí eu vou fazer um resumo nesse quadro, tá? Eu vou falando e vou anotando ali, porque é mais fácil para vocês tirarem foto, guardarem no celular ou escreverem no caderno para me questionar depois no, no chat do Ava, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela de Word para a gente usar como quadro. Aqui. Certo. Pessoal, então, na verdade, hoje a gente vai falar sobre o sistema imunológico. Então, a gente vai construindo essas informações aos poucos, tá? E eu vou escrevendo aqui para a gente fazer um exercício de esquema para a gente conseguir assimilar melhor essas informações. Então, o que o sistema imunológico ele faz no nosso organismo? Tá? Ele tem a função de reconhecer os antígenos. E o que são os antígenos? Quando eu falo de antígeno, são as substâncias que tentam invadir o meu corpo, tá? De forma a me prejudicar. Eles vão tentar invadir o meu organismo para tentar me prejudicar de alguma forma. Então, sempre que eu falo de antígeno, é uma substância estranha no meu organismo. Ah, as mais comuns que a gente conhece. Os vírus, as bactérias, os fungos. Então, tudo isso a gente chama de antígeno, tá? Então, o sistema imunológico, ele reconhece e defende o meu corpo dos agressores. E esses agressores, pessoal, eles podem ser vírus, bactérias, fungos, tá? Então, quando eu falo de agressores, esses são os principais. Vírus, bactérias, fungos. E como que o meu organismo, ele se organiza para me defender
dessas situações. Então, a gente precisa entender o significado de duas palavras que são bem importantes nesse sistema imunológico, que a primeira é o antígeno e o anticorpo. Antígeno e anticorpo. Essas duas peças, antígeno e anticorpo, são fundamentais para o funcionamento do meu sistema imune, tá? Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre HIV e sobre infecções sexualmente transmissíveis, que essas infecções, elas se aproveitam realmente da fraqueza desse sistema imunológico para atacar o nosso corpo com mais velocidade, tá? Então, quando eu falo de antígeno, o antígeno, então, é a substância. Qualquer substância estranha que vai tentar entrar no meu corpo. Isso é um antígeno. Então, substância estranha que vai tentar entrar no meu corpo. Quando eu falo de antígeno, esses são os agressores que vão tentar entrar no meu organismo para tentar causar alguma patologia. Agora, o anticorpo. O que é o anticorpo? O anticorpo, ele é uma resposta que meu corpo cria ou desenvolve. Meu corpo desenvolve para atacar o antígeno. Então, o anticorpo é a resposta que o meu corpo ele desenvolve para tentar atacar esse antígeno. Quando a gente fala de anticorpo, a gente lembra da questão do coronavírus, que é bem atual, tá? Por que que ainda não foi descoberta a vacina? Porque a gente precisa desenvolver um anticorpo para tentar combater essa infecção pelo coronavírus. Então, essa vacina, a gente sabe que ela funciona como forma de prevenção, tá? Isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Vacina, a gente fala que é prevenção de alguma doença. Então, como que essa prevenção ocorre através da vacina? Precisa fazer com que o meu corpo ele desenvolva anticorpos. Anticorpos para ele conseguir atacar esses antígenos. O antígeno que eu estou falando nessa situação é o coronavírus, tá? Então, o antígeno, ele é uma substância estranha que vai tentar entrar no meu corpo. Então, sempre na área da enfermagem ou na área da saúde que a gente ouvir falar de antígeno, a gente precisa saber o que que é. Então, quando se fala de antígeno, é uma substância estranha que vai tentar entrar no meu corpo. E o anticorpo é a resposta que meu organismo vai desenvolver para tentar expulsar esse antígeno do meu organismo. Bom, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente precisa também falar de resposta imune. Resposta imune. Sempre que eu falo de resposta imune, a gente conhece dois tipos de resposta imune dentro do sistema imunológico. A primeira resposta imune, a gente chama como imunidade inata ou natural. Então, sempre que a gente falar de resposta imune, vou botar uma cor para ficar melhor para vocês. Então, resposta imune, a gente tem a primeira, a resposta inata ou natural. Essa imunidade inata ou natural é a imunidade que a gente chama de primeira linha de defesa.
quando a gente fala de primeira linha de defesa, é a imunidade que já nasceu comigo. Ou seja, eu já desenvolvi naturalmente, quando eu nasci, essa imunidade que nasce com a pessoa. Então, assim, ó, imunidade inata ou natural. Quando fala de imunidade natural, a gente já pode fazer um link na cabeça, tá? Bom, se é natural é porque eu já nasci com ela. E que tipo de imunidade é essa? Essa imunidade é os cílios, pode ser os cílios. Por que que o cílio é considerado uma imunidade inata? Porque se não existisse os nossos cílios, qualquer pó, qualquer antígeno do meio externo, ele entraria no meu olho facilmente. Então, a gente tem os cílios como forma de proteção para evitar a proliferação e a invasão de agressores dentro do meu corpo, tá? É por isso que servem os cílios. A gente também tem a nossa pele. A pele também. A pele é considerada uma imunidade inata porque ela nos protege da invasão de agressores, principalmente os fungos. Então, a pele me protege principalmente da invasão dos fungos, tá? Isso vocês podem anotar no caderno de vocês. Aí nós temos a lágrima. A lágrima serve para lubrificar os meus olhos. Então, sempre que eu estou irritado ou com alguma irritação alérgica, a primeira sintomatologia que vai acontecer no meu organismo é os meus olhos lacrimejarem, tá? Ele vai começar a tentar expulsar esse corpo estranho do meu organismo, assim vai produzir a lágrima. Então, a lágrima, ela é uma imunidade inata ou natural que ajuda o meu corpo a se proteger de qualquer antígeno, tá? O suor também é uma forma de imunidade inata. E nós temos eu falo que é soldado, que é um soldado que trabalha muito, muito, muito dentro do nosso corpo, que a gente chama eles de leucócitos. Os leucócitos, eles são conhecidos como os glóbulos brancos. Esses leucócitos, eles são os soldados que lutam dentro do meu corpo para que a minha imunidade ela esteja sempre boa, sempre ativa, que ela não caia muito, porque se ela cair, com certeza eu vou me infectar com algum tipo de patologia. Então, esses leucócitos, eles são as células de defesa. São as nossas células de defesa. Os leucócitos, conhecidos como os glóbulos brancos, eles são as minhas células de defesa. Então, resposta imune, tá? Resposta imune inata ou natural é as que já nasceram comigo, ou seja, são as defesas de primeira linha que a gente chama. Agora, a gente tem, depois da imunidade inata, a gente precisa falar da imunidade adquirida. A gente pode chamar de imunidade adquirida ou específica. Essa imunidade, ela se constrói no decorrer da vida, tá? Então, a gente não nasce com essa imunidade. Essa imunidade, ela é construída durante o processo de vida. Bom, mas agora que tipo de imunidade é essa? Tá? Que tipo de imunidade é essa que eu vou construir durante a vida? A principal dela é essa aqui, a vacina. Então, a vacina, ela é uma imunidade adquirida que faz com que o nosso corpo, ele produza anticorpos para combater alguma doença. Sempre que a gente fala de vacina, a gente precisa lembrar que essas vacinas, elas são construídas e desenvolvidas utilizando o vírus da doença, tá? Principalmente da gripe. A vacina para H1N1.
O que que acontece com essa vacina? Eles vão administrar no nosso corpo um vírus, tá? Que é o mesmo vírus da gripe, porém, esse vírus ele vai ser atenuado. O que que é um vírus atenuado? Sempre que eu falar de vírus atenuado para vacina, é um vírus que ele é enfraquecido. Então, quando eu falar de vírus atenuado, é um vírus enfraquecido que vai ser administrado no meu corpo, para o meu corpo produzir anticorpos. Então, quando esse vírus da gripe ele tentar entrar no meu organismo, essa vacina ela vai ter desenvolvido anticorpos para combater o vírus da gripe. Então, é administrado no meu corpo um vírus atenuado, ou seja, um vírus enfraquecido da gripe. E ele vai estimular dentro do meu corpo que as minhas células produzam anticorpos. Então, se elas produzirem anticorpos, quando esse vírus da gripe tentar entrar no meu organismo, ele não vai conseguir se proliferar, tá? Ou se multiplicar. Então, quando a gente fala de vacina, a gente fala de vírus atenuado. Então, vírus atenuado é um vírus enfraquecido, que é considerado uma imunidade adquirida, porque eu não nasci com ela. Eu preciso, durante a minha vida, realizar essas vacinas para eu desenvolver anticorpos, certo? Bom, então, quando eu falo de anticorpos, esses anticorpos, eles são espalhados dentro do nosso corpo pelo sistema linfático. Então, é o sistema linfático que faz toda essa movimentação dos anticorpos dentro do meu corpo. Então, os anticorpos, eles são espalhados pelo sistema linfático, tá? E a questão do vírus atenuado, que é o vírus enfraquecido, ele estimula a produção ele vai estimular a produção dos anticorpos. Então, vírus atenuados são vírus enfraquecidos, que eles estimulam a produção dos anticorpos para o meu corpo se preparar para combater algum tipo de doença. Então, recapitulando aqui, tá? Vou voltar lá em cima para a gente fazer uma recapitulação de tudo que foi falado para vocês conseguirem assimilar melhor. Então, o sistema imunológico, ele reconhece e defende o meu corpo dos agressores. Esses agressores são antígenos, e esses antígenos, eles são os vírus, as bactérias e os fungos, tá? Quando eu falo de antígeno, é uma substância estranha que ela vai tentar entrar no meu corpo, e ela só não vai conseguir se proliferar dentro do meu organismo se eu tiver um anticorpo. Que sempre que eu falar de anticorpo, é uma resposta que o meu organismo vai desenvolver para atacar esse agressor. Dentro do sistema imunológico, a gente precisa falar de resposta imune, que a resposta imune ela pode ser imunidade inata ou natural. Quando eu falo de imunidade natural, é aquela imunidade que já nasceu comigo, ou seja, cílios, pele, lágrimas, suor, tá? E os leucócitos são os soldados que lutam efetivamente para proteger o meu corpo de infecções, que são os glóbulos brancos, tá? Então, quando eu falo de leucócitos, são as células de defesa do meu organismo. Agora, quando eu falo de imunidade adquirida ou específica, ela é construída durante o meu processo de vida. Então, se ela é construída durante o meu processo de vida, ela é desenvolvida, tá? Para me ajudar a combater algum tipo de infecção. O exemplo mais comum que a gente tem na nossa prática assistencial e de enfermagem é a vacina. Então, a vacina, ela é confeccionada com a utilização de vírus atenuados.
Sempre que eu falar de vírus atenuado, eu falo de vírus enfraquecido, tá? E essa vacina, ela vai estimular a produção de anticorpos para o meu corpo me proteger contra infecções. Nesse caso, eu dei o exemplo da vacina da gripe, tá? Então, os anticorpos, quando eles são produzidos dentro do meu organismo, eles são espalhados pelo nosso corpo, pelo sistema linfático. Então, o sistema linfático que espalha os anticorpos por todo o meu organismo para ele conseguir combater essas infecções. Bom, agora a gente precisa falar sobre uma diferença que nos confunde muito na área da saúde. A gente tem a vacina e o soro. Quando a gente fala de imunidade, tá? Essas situações aqui, vacina e soro, elas entram dentro da imunidade adquirida, tá? Então, vacina e soro são fatores de dentro da imunidade adquirida, ou seja, que eu consigo construir ela no processo de vida. Agora, a vacina, ela é prevenção. A vacina é prevenção para algum tipo de patologia. Então, as pessoas falam muito, né, na questão da a vacina para cura do coronavírus. Não. Os cientistas e os pesquisadores, eles não estão procurando a cura para o coronavírus. Eles estão procurando uma vacina para proteger as pessoas do coronavírus, ou seja, para criar uma prevenção para evitar que esse coronavírus entre dentro do meu corpo, exatamente como foi com a vacina da gripe, tá? Por isso que esse processo ele demora muito. Agora, quando eu falo de soro, o soro, aquele que a gente mais conhece, que é o soro antiofídico, eu construí um esquema para explicar para vocês como que funciona esse soro antiofídico, como que ele é construído, como que ele é desenvolvido para vocês entenderem melhor. O soro é a cura de alguma situação, principalmente o soro antiofídico, que é para picadas de serpentes, tá? Então, a vacina, prevenção de alguma patologia, tá? De alguma situação, e o soro, ele é considerado como cura. E vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Por que que o soro é considerado a cura para alguma situação? Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, eu construí esse material para vocês. Isso aqui, esse esquema, a gente chama de mapa conceitual, tá? Mapa conceitual a gente cria para é um esquema para facilitar o nosso entendimento em algum assunto, tá? Então isso aqui é uma ferramenta metodológica que a gente utiliza na docência para exemplificar alguma situação e para facilitar o nosso entendimento, que é bem parecido com o fluxograma. Fluxograma as empresas utilizam para organizar a questão dos funcionários, enfim. Então, eu construí esse mapa conceitual do soro antiofídico para explicar para vocês, tá? Eu vou deixar disponibilizado esse mapa conceitual no AVA para vocês baixarem no computador e utilizarem, enfim, para estudar posteriormente, tá? Então, o soro antiofídico. Bom, o soro antiofídico, ele é um antídoto, tá? Ele é um antídoto. Vocês podem ficar de olho no mouse que eu vou sinalizando para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, o soro antiofídico, ele é o antídoto, tá? É um antídoto quando a pessoa é picada por uma serpente. Bom, e qual é o objetivo desse soro antiofídico? O objetivo desse soro antiofídico, ele é neutralizar o veneno que se encontra no sangue, tá?
ele vai neutralizar o veneno da serpente que se encontra na corrente sanguínea. Essa é a função do soro antiofídico, neutralizar o veneno da corrente sanguínea. Bom, agora como que é confeccionado esse soro antiofídico? Como que ele é feito? Bom, retira o veneno da serpente, tá? Eles vão retirar o veneno da serpente e eles vão inocular no cavalo. O que que é inocular? Quando a gente fala de inocular, é injetar, administrar. Eles vão administrar esse veneno da serpente no cavalo. Por que isso? Porque no cavalo, ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno. Então, eu vou pegar o veneno da serpente, vou administrar no cavalo. O cavalo, ele vai produzir anticorpos para combater esse antígeno. No caso, o antígeno ou o agressor que eu estou falando nessa situação é o veneno da serpente, tá? Depois que esse processo é feito, vai acontecer uma sangria desse cavalo. Quando eu falo de sangria, eles vão retirar 3% do volume total de sangue desse cavalo. Bom, depois que eles tiraram esses 3%, eles vão enviar para o laboratório, tá? E lá no laboratório, eles vão separar a parte ativa desse anticorpo. Depois que eles tirarem a parte ativa e eles organizarem e separar, eles vão conseguir separar a parte que é efetiva, que eles vão utilizar no soro antiofídico, da parte que é ineficaz, tá? Que não vai funcionar. Então, depois que eles constroem os tipos de soro, a gente conhece alguns. Bom, pessoal, então assim, ó, quando eu falo de soro antiofídico, tá? Soro antiofídico é soro para reverter o prejuízo que o veneno vai desenvolver no meu corpo. Então, os tipos de soro que a gente conhece, o anticrotálico, tá? O soro anticrotálico, ele é efetivo para o veneno da cascavel, tá? Das serpentes cascavéis. Então, anticrotálico para cascavéis. O antibotrópico, esse soro aqui, ele é usado para as jararacas. Então, picada de jararacas. Agora, o antielapídico, ele é para cobra coral, tá? E o polivalente, por que que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos de interrogação? Porque o polivalente eu vou utilizar na pessoa que eu não sei que tipo de serpente que picou ela. Por isso que é muito importante, em casos de acidente com animal peçonhento, serpente, se tu conseguir enxergar a serpente que te picou, melhor. Ou se conseguirem matar, tu levar essa serpente pro atendimento médico. Porque se o médico conseguir enxergar a serpente que picou o ser humano, ele consegue saber que tipo de serpente é e automaticamente consegue saber que tipo de soro antiofídico ele vai prescrever para esse paciente. Bom, agora a pessoa chegou com muita dor, ela não sabe que tipo de serpente foi que ocorreu o acidente, não sabe que tipo de serpente foi que picou essa pessoa. O médico ele vai usar um soro polivalente. Quando eu falo de soro polivalente, é um soro antiofídico que eu vou administrar na pessoa, porque eu não sei que tipo de serpente picou essa pessoa. Bom, a gente sabe que com soro polivalente, por ser um soro antiofídico universal, ele não é tão rápido quanto esses aqui que são específicos para os tipos de serpente. Esse polivalente, ele vai demorar um pouco mais para fazer efeito, tá? Porém, ajuda muito na neutralização do veneno que se encontra no sangue. Certo? Esse esquema aqui que eu construí, então, é para explicar para vocês o soro antiofídico. Bom,
Então, soro antiofídico é a cura. Quando eu falo de soro, é para curar algum tipo de situação. No caso aqui, vai neutralizar o sangue, o veneno da serpente, tá? Então, por isso que eu falo, soro cura. Porque se eu administrar numa pessoa que foi picada pela serpente, vai ocorrer a neutralização desse veneno. A vacina é prevenção. Bom, a vacina ela não é cura, ela é para prevenir algum tipo de patologia, tá? Por que que não apareceu ainda a cura para o HIV? As pessoas falam em questão de vacina para o HIV. Não tem como construir, como desenvolver uma vacina para o HIV, porque o HIV ele é um vírus que é mutante, tá? Ele se muda muito, ele se transforma o tempo inteiro dentro do organismo humano. Mas isso nós vamos conversar mais em uma aula específica de HIV e específica de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Lembrando que eu vou compartilhar com vocês esse esquema, tá? Esse mapa conceitual eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês terem acesso, para baixarem, para anotarem no caderno. Deixa eu interromper aqui. Aí. Então, a nossa aula, ela foi sobre sistema imunológico. Como eu disse no início, é uma preparação para a gente começar a falar na semana que vem específico de patologias, tá? De doenças que afetam esses sistemas que até agora a gente vem trabalhando. Certo? Agradeço a paciência de vocês, de me ajudarem nesse momento complicado que a gente vive, mas me mantenha à disposição, vamos conversando, a gente vai se ajudando, tá? E eu espero que esses vídeos, eles tenham impactado na vida de vocês e que tenha auxiliado a construção desse conhecimento, tá? Então, a gente vai continuando, vamos continuar conversando, a gente vai se ajudando e tudo vai dar certo, tá? Certo, pessoal? Um abraço, fiquem bem.